Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 5, versículos 33 a 35, que diz assim: E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Uma prática muito comum desse período e que era realizada tanto por fariseus quanto por discípulos de João Batista era o jejum. E apesar de ser uma prática muito comum, existia apenas um jejum que era de fato estipulado pelo Antigo Testamento por Deus, que era o jejum do dia da expiação. Um jejum específico, assim, estipulado, era do dia da expiação. Ainda assim, era uma prática muito comum se jejuar nesses períodos, né? E isso leva aos fariseus a entrarem em conflito com os discípulos de Jesus, porque os discípulos não jejuavam, né? Os discípulos de Jesus não jejuavam. E é interessante a resposta de Jesus, porque a ideia da passagem é que há alegria em seguir Jesus. E por isso que os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Porque eles estavam alegres. E Jesus compara a alegria em segui-lo à alegria de uma festa de casamento, né? Uma alegria muito grande, né? Como de uma festa de casamento, né? E então mostrando que, da mesma forma que em uma festa de casamento, os familiares, os amigos do noivo não jejuariam, os discípulos de Jesus também não jejuariam nesses momentos, mas no momento em que Jesus fosse tirado, eles jejuariam. É uma referência à cruz. Então, a essência dessa passagem é entender que seguir a Jesus nos traz alegria. Mas tem também um outro significado escondido e por trás daqui, que é o significado de que, nesse período, da mesma forma que era comum se jejuar, era muito comum acreditar que nos dias que o Messias viesse, os jejuns se cessariam, né? Se cessaria todo o jejum. Era uma crença também que estava na mentalidade desse povo. E é interessante, então, que nesse sentido, quando os fariseus veem os discípulos de Jesus não jejuando, Jesus, de alguma forma, também queria mostrar que ele é o Messias prometido, que ele é o cumprimento dessas palavras que percorriam esses caminhos do Oriente Médio nesse período. Que ele é, de fato, o Messias, né? Que cessaria todos os jejuns, digamos assim, né? Apesar disso não ser bíblico, era uma crença que tinha nesse período, né? Mostrando que, de fato, Jesus é o Messias. E é um Messias que nos traz uma alegria como se estivéssemos numa festa de casamento, eternamente, né? Diariamente e sempre. Essa é a alegria que Jesus nos traz. Deus abençoe e até o próximo devocional. E, por último, também é bom mencionar que, antes de finalizar, que os fariseus falam que os discípulos de Jesus não oram também, né? Falam que os discípulos de João jejuam e oram, mas os discípulos de Jesus não oram. Será que isso é verdade? Não, né? Na verdade é que as orações que os fariseus fazem referência as orações em períodos fixos que eles faziam, né? Em horários fixos. Isso, de fato, os discípulos parece que não faziam, né? Mas eles com certeza oravam e oravam muito. O ponto e a prova disso é que Jesus responde o questionamento com relação ao jejum e não o questionamento com relação à oração, né? Mostrando que de fato os discípulos oravam e oravam para esse Deus que enviou o Messias e que através do Messias trouxe alegria na vida desses discípulos e trouxe alegria na nossa vida também. Deus abençoe e agora sim, até o próximo devocional.